Começando. Boa noite, tarde, manhã para quem está vendo agora o nosso entrevista, nosso vídeo. Para você que acompanha já o canal, você sabe que esse formato de entrevistas aqui, eu procuro trazer sempre pessoas que vão agregar ativamente em você que está vendo a entrevista. Então, não é sempre um bate-papo, mas tem quase que action points que você pode sair daqui da entrevista e praticar na sua carreira. E com isso em mente, hoje eu trago aqui, primeiro, um amigo, né? E depois um cara que tem obtido bastante sucesso aqui em Portugal, que é o Rogério. O Rogério vai fazer uma introdução de quem ele é, enfim, o que ele faz aqui em Portugal. Mas o Rogério é um cara que, para mim, é um exemplo de perseverança e sucesso, tipo, de arregaçar as mangas e ir para dentro fazer. É brasileiro, então tem muito daquela garra que o brasileiro, por norma, tem. E ele hoje está à frente de uma empresa que tem feito uma diferença brutal aqui em Portugal, na área de recrutamento, na área de imigração, por que não, que chama EVP. Ele vai falar um pouquinho mais, não só do Rogério enquanto pessoa, mas um pouco também do que a EVP faz e tem feito de diferencial na vida de tanto profissional de tecnologia aqui em Portugal. Então, sem mais delongas, eu queria, Rogério, que você nos desse aí o prazer, a honra de entender quem é você, o que te motivou para vir para Portugal, o que você fazia antes de aportar aqui na terrinha. Claro, Jonathan. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, né? Nos conhecemos já há quase 5 anos, né? Por que não quase 6? Chegamos aqui praticamente em 2016, né? Acho que você em 2015, eu em 2016. Nos conhecemos nos bastidores aqui dos eventos da comunidade brasileira aqui de TI em Portugal, e desde então temos mantido aqui algum contato. Pronto, meu nome é Rogério Teixeira, hoje eu estou à frente da EVP Connect, é uma consultora especializada, né, em trazer os brasileiros da área de tecnologia para trabalhar aqui em Portugal, nos nossos clientes. Alguns clientes, sim, de Portugal, mas também alguns outros clientes da Europa, que tem como base Portugal, principalmente França. Nós assumimos esse nome, esse rebrand, desde o ano passado. Nós estamos aqui já há quase 6 anos. Antes, a empresa se chamava Join as IT, mas nós entendemos que, devido à maturidade que atingimos e realmente o nosso feeling com o público brasileiro merecia e foi transformado em algo um pouco melhor, um pouco mais, que tem mais a cara, né, do nosso trabalho aqui, que é trazer as pessoas não só para um bom projeto financeiro em Portugal, mas para um projeto de vida, que faça sentido, que ajude a pessoa a vencer aqui em Portugal. E o nome pegou e está sendo muito bem visitado, muito bem visto, e muito bem compreendido. E mais importante, faz sentido para nós, que somos da EVP, e para aqueles que fazem parte, né, do nosso grupo de colaboradores hoje, tanto aqui do back-office, da nossa sede própria aqui em Laranjeiras, como também dos consultores alocados aqui em Lisboa, em Portugal ou no Brasil, que estão a prestar serviço para cá. Comigo hoje está aqui o meu colega Diego Fernandes, que é um dos nossos Client Managers, e também o Thiago Costa, que é um outro Client Manager nosso aqui na EVP. Cada um tem aí em torno de 6 ou 5 clientes para cuidar bem aí do nosso povo. Legal, bacana. Só voltando um pouquinho antes, o que você fazia? Qual é o teu background antes da EVP ou antes da Join as IT? Vamos lá ver. Eu sou do Rio de Janeiro, carioca, não é? Assim como o Jonathan também, né? Somos. É nós! Atualmente eu tenho cerca de 18 anos de experiência na área, né, de TI como um todo, dos quais a grande parte, né, 13 anos, 12... Não, tem 19 anos de experiência, 13 anos dos quais foi da área de rede, né, Microsoft. Sou certificado Microsoft. Depois eu migrei para uma área de negócio, né, dentro do TI. E depois, e por último, já aqui em Portugal, eu me certifiquei, obtive uma certificação Google, certificado digital, de marketing digital, para entender como é que compunha bem aqui o mercado, algumas estratégias de marketing, porque, como tu disse no começo, tive que desbravar e abrir caminho, e aí foi preciso, né, me reinventar e entender algumas questões também. Hoje, né, depois aqui em Portugal, fiz algumas formações de líder coach, formações de liderança,
formações voltadas para trabalhar com pessoas, né? Porque tudo hoje vai se resumir, na verdade, é um grande movimento, né, de grandes líderes do Brasil, em que a inteligência hoje é a comunicação, né? É isso que hoje trago bons resultados para grandes companhias, é se comunicar bem, é se fazer entender bem, e isso, voltado em negócio, é uma arma potencial. E aqui em Portugal, Sim. temos conseguido, assim, avançar bastante com esse dom da comunicação. Legal, bacana. Mas você, quando você veio para Portugal, você já veio com a missão, vamos dizer assim, de empreender, ou você veio como profissional Não, é e legal. aqui virou a chave? Então, lá no Brasil eu sempre tive, há muitos anos, acho que cerca de 5 anos antes de vir para Portugal, estou a falar de 2010, 2011, eu já tinha meu emprego normal, mas eu já tinha a minha empresa que prestava serviço para outros, né, para outros clientes lá, tanto da área de infra, como também já alguma coisa de manutenção de website, aquela coisa mais diferente, né, do que eu fazia. Eu sempre tive essa coisa de essa multidisciplina, digamos assim. Eu sempre fui muito ambicioso no que diz respeito a conhecimento e autonomia e autodidata, sabe? Sim, sim, sim. E lá eu comecei a olhar para Portugal, vim para cá, trabalhei na área, né, na área em que eu raiz, né, na área de rede, suporte, inclusive, que 1 ano e meio como suporte, que dá uns 3 step backs aí para trás. Depois eu consegui trabalhar como administrador de sistemas Windows, ou Microsoft, como chama aqui, o administrador de rede, né, no Brasil, digamos assim. Trabalhei na área, e aí, trabalhando na área, eu comecei a perceber que o mercado aqui é extremamente aquecido, muito, como é até Ah, hoje, pelo menos desde 2016 para cá. E aí, já que eu já empreendia no Brasil, eu pensei, por que não em sim. Portugal? E aí foi quando nós comecei alguns movimentos, né, aqui em Portugal, de juntar a comunidade, perceber como é que funcionava, entender. Esse movimento também chamou a atenção de empresas e começamos aqui a perceber o grande gap que havia, ou e ainda há, em Portugal, no que diz respeito a onde estão os bons profissionais. Olha, temos brasileiros, servem para cá e servem muito bem, podem trazê-los. E aí começou a minha Ah, migração para ter o meu próprio negócio aqui em Portugal. que legal. Eu lembro ainda de uma conversa que a gente teve, não sei se você lembra, sobre essa questão do empreender. Enfim, a gente estava conversando sobre isso. Eu estava falando, mas eu estava pensando em vender para consultorias e tal. Eu falei, não, cara, vai direto no cliente e que vai dar certo. E depois você veio e falou, cara, deu certo. Tu é meio que culpado, né? O Diego perguntou, Rogério, quem que é esse Jonathan? Eu expliquei, falei, cara, o Jonathan é o seguinte, lá atrás, quando eu comecei a bater na porta, nem sabia que podia bater na porta. Eu expliquei para ele, cara, eu tenho conhecimento de como fazer, eu tenho um produto que são os consultores e tem a demanda do mercado. Como é que eu faço? Aí você falou para mim assim, Rogério, cara, é assim, se você tem um bom produto, um bom preço, o mercado quer, bate na porta e oferece, que funciona. Eu falei, não, pronto, nessa estamos aqui hoje, com quase 100 consultores já alocados, falou que funcionava. Mas funcionou, tá vendo? É bom porque funcionou. Pois, cara, não, eu fico muito feliz, cara. Mais uma vez, né, quando eu vejo, e é mesmo essa a razão, até por eu ter começado a criar mais conteúdo, poder ajudar, assim, de maneira mais larga, vamos dizer assim, mais gente. Porque é isso, assim, a gente teve um bate-papo lá atrás, eu falei uma coisa que às vezes para mim nem assim, eu dei uma dica, mas de repente para mim foi uma dica normal, para você bateu de um jeito, mudou, te ajudou na verdade, porque obviamente que o talento é todo seu, mas foi uma faíscazinha que te ajudou a incendiar. Então, eu quando comecei a pensar em criar mais conteúdo, continua sendo com esse objetivo, de repente o que a gente vai falar aqui, eu, você, o Diego, o Thiago, para a gente pode ser uma coisa tão natural, mas para quem está escutando, pode ser, de É repente, aquela verdade. fagulhazinha que o cara está precisando para incendiar. É a faísca que falta, é isso mesmo, exatamente. Exatamente, exatamente. Então eu fico muito feliz, cara, que eu tenha sido a tua faísca, mas você foi o incendiário, você que tocou fogo no tudo aí. Mas você estava dizendo então que a EVP hoje já está aí na casa dos 100 consultores, né? Ou algo Ah, próximo disso. eu não posso dizer números exatos, porque a gente tem Sim, muita coisa em processo, né? Mas
A nossa meta é fechar 2020 com 120, né? Então, a gente está muito perto disso. Bacana, cara, bacana. E essa turma está todo mundo aqui em Portugal ou como é que está isso? Desculpa? A turma está toda em Portugal, está remota, tem gente no Brasil, como é que funciona? Pois é, quem tem mais essa noção é mesmo o Diego e o Thiago, mas o último relatório que eles me passaram, estamos fechando o mês de novembro, um pouco menos da metade, cerca de 30 consultores, quase 40, estão no Brasil. Alguns nunca vão vir para cá, o cliente já aceitou ficar full remote, outros tantos estão em processo de visto e vão vir para cá, de repente, até o primeiro trimestre do ano que vem. Mas a gente chegou a ter esse ano, Jonathan, esse ano até que não, mas ano passado, na pandemia, no segundo semestre, nós tínhamos pessoas espalhadas em 4 países trabalhando para a gente em Portugal. Tinha Espanha, Irlanda, Itália, alguma coisa assim, tudo brasileiro, sabe? Para trabalhar. Legal. A pandemia acaba que a pandemia impôs isso, né? Ela impôs o remoto. E a tecnologia, os negócios tiveram que se adaptar para isso. E com isso nós crescemos muito também em função disso. Principalmente Portugal também, né? Portugal acaba por, pelo menos é a minha experiência também, Portugal, apesar de, enfim, Europa e tal, ainda era um pouco reticente com o full remoto, né? Muito. Você tinha muito aquilo, não, tem que estar aqui, eu tenho que estar aqui no escritório, não sei o quê. A pandemia acabou que jogou essa barreira por terra, né? E hoje, não só Portugal, mas a empresa que não se adapta a isso está fadada a perder recursos, bons recursos, né? Não, bom recurso, sem dúvida. O que acontece hoje, já os meninos vão falar, é um remoto meio diferente, né? Um remoto, mas tem que estar em Portugal, sabe? Remoto a partir daqui. Então, como são muitos clientes, graças a Deus, alguns permitem o full remote, outros permitem remoto a partir de Portugal, outros a partir do Brasil ou do país original. Nos primeiros X meses, a gente hoje tem muita coisa assim diversificada, sabe? Legal. E como eu vou, de repente, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é melhor para o Diego, o Thiago, aí você direciona. Pelo que eu tenho entendido, você tem no teu plantel de consultores a maior parte é brasileiro, né? Eu queria entender por que tem muito brasileiro, qual é o diferencial, acho que são duas perguntas em uma. Então, qual é o diferencial que vocês encontraram, né, nos brasileiros e que conseguiram que o cliente aqui europeu entendesse isso? Porque a gente já sabe que o profissional brasileiro tem o seu valor. Se você pegar todas as grandes empresas mundiais, você vai ver que tem brasileiro trabalhando, né? Então, a gente já sabe disso. Não é melhor nem pior, é uma diferença. Mas o que vocês, enquanto empresa, começaram cara, eu tenho que mostrar isso aqui para o cliente europeu, porque isso aqui é um diferencial que os meus desenvolvedores, meus profissionais no Brasil têm. O que você diria que, cara, isso aqui é o que eu me orgulho de ter muito brasileiro aqui por causa disso? Olha, essa o Diego pode responder sem dúvida. Nós tivemos agora, mês passado, no Brasil, fizemos lá no Sul, fizemos lá 3 ou 4 cidades com um projeto chamado Partiu Portugal. Nas nossas redes sociais. O que é o Partiu Portugal? É um movimento de séries e vídeos e palestras de workshops presenciais ou online para orientar o pessoal sobre como é trabalhar em Portugal. Porque hoje nós gastamos mais tempo falando sobre como é morar aqui em termos de custo de vida, impostos, toda a adaptação. A gente gasta mais tempo com isso do que propriamente uma proposta financeira, sabe? É muito mais isso. Mas estivemos lá no Brasil recentemente e esse foi o tempo que nós colocamos na apresentação. O que o brasileiro tem que atrai as empresas portuguesas, não foi, Diego? Foi. E uma das coisas que o brasileiro tem muito é um perfil que a gente chama na EVP aqui nosso internamente, é um perfil generalista. O brasileiro, ele começa muito cedo, a gente percebe que ele começa muito cedo a já atuar na área de tecnologia. Então, a gente vê hoje profissionais de 26 anos com 9 anos de experiência. E quando a gente olha para o mercado aqui, um exemplo, profissionais de 40 anos com 9 anos de experiências. Então, isso já é um diferencial. O brasileiro já tem uma carga técnica que o diferencia no mercado aqui fora, entendeu? Legal, bacana. Pode ver que é um perfil generalista que encaixa muito, dá muito fit. Embora as empresas portuguesas não entendam de cara esse perfil. Nós temos que adaptar o currículo e o modus operandi dele para aquela vaga específica. E depois disso, entendido lá dentro, em um ano, talvez menos,
o ramp-up é muito grande, né? Porque o cara entrou como developer senior, daqui a pouco ele está como team leader, sabe? É uma questão assim, porque ele é generalista, ou seja, no Brasil é ele e ele. Ele é o back-end, ele é o front-end, ele é o full stack, ele é o Severino. Ele tem que dar conta, porque é ele e só ele, a equipe dele, ele com ele mesmo, né? Então ele tem que se virar em tudo. Então isso traz muita experiência, né? Nós encontramos muitos profissionais, como o Diego falou, não só com 26, mas a grande maioria com 32, 34 anos. Cara, os caras começaram com 22 anos. Sim. Como estagiário, galgou, cresceu aqui, mudou ali. Hoje o cara já está escolhendo onde que ele pode trabalhar. Mas, respondendo bem objetivamente, essa questão do generalista é muito importante. Os clientes percebem isso nos profissionais. E também uma outra coisa que é a adaptabilidade aos ambientes diferentes. Uhum. Eu falo de clima, eu falo de política, eu falo de ambiente tecnológico. Cara, é impressionante, Jonathan, como o brasileiro se adapta no ambiente tecnológico, cara. É impressionante. Cara, nós somos muito bons. Muito bons. Desculpe lá. As demais nacionalidades, mas o brasileiro, meu irmão, quando o cara é bom, não adianta. Não adianta. O brasileiro, quando estuda, Jonathan, cara, ninguém segura, velho. O cara se adapta, depois é camaleão. Ele se adapta, cara. Ele se adapta. É impressionante. É verdade. Como é automático, o brasileiro começa a trabalhar aqui, por exemplo, num projeto ainda aqui no Brasil, eles já relatam, já dão um testemunho para a gente de como é a diferença, de como eles se saem bem, querendo ou não, performando no projeto, entendeu? Entregam mais do que quem já estava lá. Sim. Claro. Eu acho que você tocou num ponto que eu falo muito, eu também acabo, de novo, numa outra proporção, porque vocês, graças a Deus, conseguem fazer isso com uma capilaridade muito maior que eu. Acaba que muito do que eu recebo de dúvida é nessa linha de como morar, né? Como é que se vive em Portugal. E eu falo muito sobre isso, essa questão assim, cara, tem um ponto que eu acho que o brasileiro ele tem esse ponto positivo que você frisou e muito bem, que é a adaptabilidade. O cara, mas você falou uma coisa muito chave que eu quero deixar muito claro. Que eu sei que tem muito brasileiro que vai tá ouvindo, né? Minha câmera deu um pulo, mas tudo bem. Que vai estar ouvindo isso, que você falou que o brasileiro, quando estuda, né? Quando quer. E acho que isso aqui é um ponto-chave, porque não adianta assim, não, o brasileiro é o cara que se adapta e tal, mas ele tem que querer, ele tem que já chegar com isso. E por que eu friso isso? Porque ainda existe, aqui em Portugal, acho que tem diminuído ao longo do tempo, e a pandemia também ajudou muito essas barreiras a caírem, mas existe um preconceito, não só com o brasileiro, mas com qualquer outra nacionalidade. Países diferentes, né, têm uma visão diferente um do outro. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, a expectativa do profissional brasileiro era quase que o malandro carioca da Lapa, sabe? É o cara que vai enrolar, que não quer trabalhar, que não sei. É um preconceito. Então, se o cara já entende que ele pode ser visto assim, antes mesmo de meter a mão no teclado, e o cara pega essa mindset, essa dica que você falou, que o cara, quando quer, o cara arrepia, cara. E aí não tem preconceito, não tem, sabe, não tem nada. É o que o Diego acabou de falar. O feedback vai ser sempre positivo. E eu diria que até quase que com uma surpresa, sabe, de quem contrata, do contratante, de cara, o cara está no Brasil, tá, enfim, remoto, está entregando muito mais e está fazendo, porque ele ainda não se espera isso, sabe? Eu acho que é muito importante a gente frisar isso para quem está nos ouvindo, que a característica já está na gente, né? Mas você tem que ativar, você tem que, cara, eu vou com esse objetivo. Decisão, né? Muito por aí. Como também não. Tem brasileiro safado, salafrário, como tem português, como tem americano, tem. Só que aí vai um pouco de como é o processo seletivo, né? Hoje o nosso corpo de IT Recruiters são compostos obrigatoriamente por psicólogos, para fazer justamente a leitura dos dados comportamentais, para perceber verdade, para perceber propriedade, depois disso é uma validação técnica. Então, o que passa é muito pouco. Mas antes, nem sempre foi assim. Antigamente, cara, rapaz... Cada maluco, né? Tem em todo lado, velho. Tem em todo lado. Não é o brasileiro, tá? Nós já vimos isso acontecer com portugueses também. Não é só o brasileiro. Sim, claro. Não é uma característica brasileira.
Mas, assim, há ainda... porque hoje nós já temos uma cliente, ela já nos conhece como funcionamos, né? Nós entregamos qualidade, sabe? Então já confiam na gente. Mas no começo foi difícil, sabe? Até porque o cara diz que sim, a gente manda o currículo, o cara... Então, Rogério, como é que é? Não mandou aqui o gajo, então... Né? Mas isso não tem a ver só com brasileiro, não. Isso é todo lado, mas pronto, cada um como cada qual. Claro, não. Eu costumo dizer que defeito de fábrica tem em todo brinquedo. Independente se ele foi fabricado na China, nos Estados Unidos, tem em todo brinquedo. Então, tem gente muito boa em toda a nacionalidade. E tem aí os defeitos, o defeito em todo lado também. Mas pegando esse gancho do diferencial do brasileiro e da força do consultor brasileiro que vocês têm, acho que é mais direcionada para você essa, Rogério. No início, você enfrentou algum tipo de barreira que você considera que foi uma barreira porque a consultoria era brasileira, porque os profissionais que você estava entregando para esses primeiros clientes era brasileiro? Você encontrou um pouco mais de dificuldade? E se encontrou, como é que você fez para ultrapassar essa dificuldade? Olha, até hoje, né? Vamos lá ver. Para quem tá assistindo entender o que é o brasileiro, né, fora do Brasil, o que é o brasileiro em Portugal. Aqui em Portugal, nos anos de 94, 96, 98, antes da crise, né? Qual que era o tipo de brasileiro que vinha para cá? Era um brasileiro com conhecimento um pouco mais básico. Isso é que a gente ouve dos próprios portugueses. Se você pegar um pouco da história para trás, é fato. Não é o que eu estou a contar, é fato. E você ouve aqui dos próprios portugueses. Então, o pessoal que veio para cá era pedreiro, era manicure, era o pessoal de uma instrução escolar e profissional um pouco mais baixa. Isso é o que eu ouço aqui para justificar o que eu vou dizer, tá bem? Então, isso é o que a gente ouve. E aí, com o tempo, o que passou a acontecer? Muitos brasileiros não cumpriam com a palavra em compromissos financeiros. Muitos brasileiros passaram a se prostituir. A história está aí. Eu só estou contando aquilo que eu ouço e que eu procurei, ouvi e constatei. Ponto. E aí, com isso, o que acontece? Uma grande resistência. Assim como é o ucraniano aqui, por exemplo. Está aí, pronto, um bom exemplo. O Jonathan aqui sabe também que o ucraniano aqui é um povo que chama que é gancho, não é de arma. Gancho quer dizer para o português que ele é problemático, vai arrumar problema, é isso, sabe? Então, o brasileiro aqui também é visto assim. Mas, depois da crise, 2016, quando eu cheguei, mas 2017, 2018 foi assim um boom. Portugal virou modinha, né? Tá nos jornais, nas mídias, se procurar nos grandes blogs, nos jornais. 2017, 2018, a classe média brasileira veio para Portugal. E aí é um novo tipo de pessoa que vem. É o médico, é o engenheiro, a classe artística. Cara, ali em Cascais, a Rede Globo, que foi mandada embora, todo mundo aqui. Todo mundo em Cascais. Né? Todo mundo aqui em Cascais. Scooby, que ali está todo mundo em Cascais, cara. Porque Cascais é o Leblon de Portugal. Então, essa nova classe que veio, com esses profissionais de TI, os médicos, tem muito enfermeiro aqui, tem muito dentista aqui hoje. Então, é uma classe um pouco mais estudada, com uma condição financeira diferente daquele momento. Mas aí, com isso, nós ainda sofremos o estigma daquele outro momento. E com isso não é diferente nos nossos clientes. E hoje não, mas no começo é muito difícil, por quê? É brasileiro? Aí uma outra coisa, especificamente da área de TI, que até hoje acontece. Isso é um fato, tá bem? O brasileiro, infelizmente, em grande parte, ou talvez numa minoria, ainda não cumpre com a palavra, não cumpre com os contratos que assina. Eles vêm para cá de qualquer maneira. Eu costumo dizer que se prostitui. Por quê? Se vende por qualquer preço, mas quer chegar aqui. Cara, eu bato tanto nessa tecla. Que você não tem ideia. O Jonathan não sabe quanto é que ganha, qual é o custo de vida. Quando ele encontra em algum grupo do Face a informação que ele quer, não é a que ele precisa, não é a que é de verdade, é o que ele quer. O cara vem, velho. Aí chega aqui depois, 3 meses, descobriu que tem que pagar IVA, pagar IRS, eu não sei o que lá, é um contrato diferente, e aí as contas não fecham. Sabe o que ele faz? Ele quebra o contrato que ele tinha assinado e vai para o lado. Mas acontece assim mais muito ainda, mais muito. Aí com isso, quando eu chego no meu cliente e digo que eu tenho um brasileiro para apresentar, primeira coisa que eles perguntavam antigamente, mas vai ficar no contrato inteiro? Eu vou dizer, claro, é 2 anos. Claro, Mas como assim que ele vai ficar?
cá. Aí eu explico, não, há uma multa, há uma expectativa. Não, mas olha, eu tenho aqui. E aí... Alguns clientes até perguntam quanto tempo de contrato ele tem, qual que é o tipo de contrato. Ainda essas perguntas. E aí rola nos grupinhos aí, a consultora tem multa X, multa Y. Cara, eu tenho um cliente que fala assim, olha, eu só contrato brasileiro se colocar 5 mil euros de multa. E eu tenho que ver para eu aprovar. Diego? É verdade. É verdade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, os caras vêm para cá de qualquer maneira, não estudam aqui, queima ele e queima nós. E aí tem um cliente que eu não trabalho mais com SAP. No começo foi muito SAP. Eu conheci o Head of SAP, né, digamos assim, lá do cliente, que é o cara que responde por todos os projetos de SAP. Ele falou assim, não, aqui nos meus projetos não entra brasileiro. Aí eu falei, então, tá bem, me apresentaram o pessoal de back-end, de Java, .NET. Quando eu fui lá pro cara do SAP, falou, não, para mim não preciso de brasileiro, eu vou procurar em outro lugar, mas brasileiro eu não quero. Aí eu falei, não, tá bem, obrigado pela atenção. Aí eu fui perguntar para a pessoa da empresa por que ele não tinha essa resistência. Ele falou, Rogério, fulano não é que ele é resistente, ele teve péssimas experiências anteriores, não foi só uma com brasileiros. Aí ele desistiu. Eu falei, tá bem. Cara... Infelizmente, é uma coisa que acontece. Eu gostaria que fosse menos comum. Eu até acredito que esteja sendo menos comum por conta do trabalho que tem sido executado por empresas como vocês. Como eu falei com vocês aqui em off, assim, eu tenho muito cuidado quando eu indico empresas para quem quer que me pergunte, assim, estou pensando em migrar para Portugal e tal. Eu indico literalmente 3 empresas, eu falei isso com vocês, e uma delas são vocês. Porque eu acho que eu nem culpo tanto o brasileiro que está lá, quando está lá e faz a escolha errada, né? Porque o cara faz a escolha errada, eu vou assumir que na grande parte do tempo com base na falta de informação, né? E aí, como eu falei, aí tem o valor, né? Para além de tudo que vocês fazem, do valor de quase que dar uma consultoria imigratória que tem como gancho o trabalho de TI. Vocês são quase o inverso. Vocês não são uma consultoria de TI, vocês são quase uma consultoria de imigração que usa né, a contratação da área tecnológica como gancho. Porque vocês fazem um trabalho que é muito além de uma consultoria de tecnologia. Eu acho que isso é muito importante de frisar e importante para mudar um pouco esse estigma, né, que fica, porque é o que você falou, essa pessoa, na verdade, não é uma pessoa, é um cliente, porque quem abre a porta para aquele grupo técnico, no caso do SAP, é uma pessoa, é um ser humano. Então, você vê, experiências ruins transformaram um ser humano que hoje está num cliente A e não quer trabalhar mais com esse tipo de perfil de enfim, pessoas, né, brasileiros. Mas se esse cara for para uma outra empresa B e tiver com um grupo maior de decisão, né, que ele pudesse botar mais pessoas, ele acaba por continuar com esse mindset. Então, acaba que, você vê, são problemas, né, situações que impactam uma comunidade de profissional gigantesca. Porque esse cara hoje ele pode estar liderando uma equipe de 5, então ele está privando 5 brasileiros de estarem numa equipe, mas ele amanhã pode estar liderando uma equipe de 50, e o mindset dele continua igual. Então, acho que é muito importante. Eu queria que fossem mais empresas que fizessem o que vocês fazem, mas eu sei que eu conheço o mercado português, não são. Tem muita consultoria que é o que a gente estava dizendo aqui, tem a demanda numa ponta, tenta suprir a demanda com um recurso na outra, pouco importa o que ele quer, fechar esse contrato, se o cara fica... Aí não informa o brasileiro, ou o brasileiro também não quer se informar, então chega aqui, se vendeu, como você falou, se prostituiu, porque se vendeu por um preço que ele não vai aguentar pagar as contas. No final das contas, quem sofre mesmo é o cliente, que o cliente é que teve a expectativa, esperou o processo de recrutamento e seleção, enfim, o profissional veio para cá. A gente sabe que o profissional ele, consegue se realocar, né? De um jeito ou de outro ele vai conseguir se realocar, mas o cliente é que acaba na ponta sofrendo mais. Eu acho que oxalá tenhamos mais empresas fazendo o que vocês fazem e vocês também consigam crescer, sabe, 5, 10 vezes o tamanho de vocês, porque aí a maior parte dos brasileiros que chegarem em Portugal, se chegarem por empresas como a EVP, chegam informados. E quando chegam informados, não tem, pelo menos, a desculpa da desinformação para quebrar contratos. Então, acho que é um movimento em ondas aí.
Essa é a nossa ideia, nossa meta para o primeiro trimestre agora, que está primeiro quadrimestre, alguma coisa assim, de nosso conteúdo de rede social, principalmente o YouTube, está muito focado em informar o pessoal, não é para ficar canal famosinho, não. Nós temos lá 1.100, alguma coisinha de inscritos, mas é um público muito específico que é para entender como funcionam algumas coisas. Então, é muito comum na entrevista a gente enviar o link do canal, já para ele entender como é que é, porque já facilita, e aí fica muito mais, não, eu vi o vídeo, eu entendi. E é vídeo, cara, não é vídeo de venda, é vídeo de explicação. O cara entender onde que ele está entrando, por que ele está entrando e como é que são as regras aqui. É casa dos outros, sabe? Então, é muito por aí. E mesmo um trabalho muito grande, mesmo de informação. Legal. E qual é o perfil? Vamos tentar mudar um pouco aqui agora o foco. Qual é o perfil técnico que vocês, enquanto consultoria, veem que a demanda está muito maior aqui em Portugal? Se é que tem um perfil na visão de vocês, cara, não, esse perfil aqui, o cara que tem essas qualidades técnicas, né? Não estou falando de soft skill, o cara que tem essas qualidades técnicas aqui tem vaga quase que garantida em Portugal. Qual é esse perfil? Aí o Diego pode me ajudar a responder, mas só para perceber bem, tudo que é profissional brasileiro, a partir de 2 anos e meio, 3 anos, a gente consegue vender aqui como pleno, que saem algumas tecnologias até como sênior, ou sênior, né, como fala no Brasil. Diego? Sim, hoje é muito mais comum profissionais na área de desenvolvimento. E, para ser bem sincero, hoje tem muita demanda de várias tecnologias. Mas hoje, se chegar um perfil, por exemplo, de Java, eu vendo fácil. Por exemplo, chegar um perfil de .NET, nós vendemos fácil. Conseguimos alocar muito fácil no cliente, entendeu? Pronto. Hoje também tem surgido muitas vagas de liderança. Scrum, que é essa mais que lida com metodologias ágeis. Então, mas ainda assim, desenvolvimento. É aqui mais se destaca. É verdade. Sei lá, 8 meses para cá, que está um ano, nós conseguimos alocar e recrutar e alocar muitos project managers, Scrum Master, Product Owner. Começou a vir projeto, claro, alguns com inglês sim, porque é projeto de fora, mas nunca tinha isso para a gente, e de repente começaram a abrir para mão de obra externa. Só para contextualizar, não é comum, porque isso são posições de liderança de projeto. Então, para o português, ou para uma empresa de fora, confiar que uma liderança de projeto venha de fora, é porque a demanda realmente é muito grande, sabe? É muito grande, geralmente as equipes acabam que são formadas por líderes da própria empresa, e geralmente portugueses, e a massa, vamos dizer, uma equipe de desenvolvimento, outrora, né, tinha o seu líder português, às vezes, empresa, e aí, enfim, terceirizava a parte de desenvolvimento, porque a liderança estava com eles. Agora está se invertendo, é verdade. E com essa onda agile que Portugal tem vivido de 2 anos para cá, fica mais fácil padronizar o nível dos candidatos. Tem agile, tem certificação. Acho que o Thiago tem uns 2 clientes que tem Scrum Master, não tem, Thiago, contigo? Tem profissionais que estão, inclusive, atuando do Brasil, né, já realmente gerenciando projetos. Outro perfil também que, bom, não sei, eles estão há mais tempo que eu. Primeiro, Jonathan, obrigado aí pelo convite. E pronto, QA, como tem surgido oportunidades para os QAs? Verdade. Surgiu, assim, bem uma leva de pedidos, então, pronto. E como o Diego falou, né, e muitas demandas vão exigir o inglês. Não obrigatório, nem todas são, mas sim, para quem busca uma oportunidade melhor, o inglês faz toda a diferença. Eu ia tocar nesse ponto. Eu ia fazer essa pergunta. Linguagem de back-end, de uma maneira geral, seja Java, Ruby, .NET, PHP. A gente tem um cliente lá em Braga. Cara, o cara, todo mês, ele pede senior PHP, com inglês. Mas com PHP, sabe, cliente da área de seguro, mas é PHP que ele quer. A gente tem um cliente francês lá no Porto, também consumiu, e vai absorver agora em dezembro, depois de um certo tempo de alocado, um consultor muito bom, PHP, que nós investimos no inglês dele, tá bem? Olha lá, nós investimos no inglês dele, o cliente investiu em francês, nós investimos em inglês para ele comunicar, e agora, depois de X tempo, a gente vai absorver ele, e já pediu mais PHPs. Então, assim, tudo que é linguagem de back-end, a gente sempre aloca, sempre. Não tem, assim, se não for numa semana, 2 meses no máximo, a gente consegue alocar linguagem de back-end. Que são linguagens de back-end para a gente? .NET, C#, C, C++, PHP.
o Ruby. E engraçado que até esse C++ é para um cliente onde ele tem sistemas embarcados, é para desenvolver os sistemas para os veículos. Aquela empresa do B, do W, alemã, veículos, por exemplo, lá dentro os caras têm que desenvolver, por isso o inglês é importante. Mas o C++ surgiu assim, mas é por isso, os sistemas embarcados que são desenvolvidos nesse cliente, nessa linguagem. Sim. E deixa eu pegar esse gancho do inglês aí, que também é uma outra coisa que eu sempre falo. Eu falo demais nisso. Hoje eu diria até para o profissional de TI que está no Brasil, para o cara começar a estudar inglês ontem. Tipo, e se ele não começou ontem, o melhor dia é hoje. Tipo, estuda inglês. Essa é boa, gostei. Foca. Não, porque é aquilo que você falou, o profissional brasileiro de TI, ele geralmente, né, começou cedo, a gente não espera, cara, terminar a faculdade, não, já começa antes, então, o cara já está mais tempo, porque a gente tem que se adaptar, que é o Severino, como você falou, tem que fazer tudo. Então, você acaba que a parte do hard skill ali, técnico, por um lado ou para o outro, ele vai desenvolver ao longo do tempo. Só que eu acho que a gente, no Brasil, dá esse mole, né? Que a gente, porque a gente está lá no Brasil, vocês sabem tão bem quanto eu, a gente não usa inglês no Brasil, você não liga muito para isso. E é um tempo que você já está ganhando experiência técnica, né? Então, você já vai chegar aqui, como você falou, com 2 anos, 3 anos, vai lá, de experiência, o cara é pleno, né? Chegando do Brasil para cá. Só que aí o inglês está lá atrás, tipo, the book não está on the table, sabe? Fica lá atrás. Então, under the table, né? Então, cara, fica muito difícil. Eu falo sempre assim, cara, a pergunta que me faz Jonathan, eu consigo emprego em Portugal sem ter inglês? A minha resposta é sim, consegue. Só que eu falo, as melhores oportunidades vão te pedir o inglês. Então, se você quer emprego, você vai ter emprego, mas as melhores oportunidades vão, eu diria que 99% do tempo te pedir inglês, né? No mínimo para aquela comunicação ali rápida, né? Ninguém vai querer o fluente, apesar de agora, com essa questão da pandemia, do remoto, muita empresa até de fora está contratando em Portugal. A maior parte das ofertas que eu vejo nem são empresas portuguesas mais, né? Essas barreiras já caíram. Então, não tem como uma empresa, sei lá, belga, que está contratando aqui em Portugal, pode pegar um brasileiro, ela não vai ter essa oportunidade para você começar num projeto sem falar inglês, porque o idioma mãe lá é inglês. Então, é uma dica que eu dou, o gancho que eu queria pegar era como é que vocês fazem para, como você falou, ajudar, seja quem já está dentro da EVP, se vocês têm algum programa, alguma coisa, na EVP para os seus profissionais, ou alguma coisa que até antecede, sei lá, uma indicação, uma parceria com um curso no Brasil. Como é que vocês fazem para tratar um perfil que talvez não esteja tão pronto ainda, mas vocês identificam um potencial? Como é que vocês têm algum tipo de abordagem específica para isso? Em relação ao inglês ou em relação à capacidade técnica? Eu diria mais para o inglês, mas se você falar, não, a gente tem inglês e também trabalha isso, aquilo outro, fica à vontade. Então, vamos lá ver se eu entendi bem a tua pergunta. Investimento em idiomas nós fazemos sim. Nós temos um budget separado para cada consultor, que é apresentado por ele ainda na entrevista, dizendo, olha, você tem inglês? Não tenho, not too much. Então, você vai aprender um pouquinho aqui com a gente precisa que você tenha inglês, porque nós queremos você, porque isso também faz parte daquilo que a gente acredita, que é trazer a pessoa para vencer, né? Aquilo que faz um pouquinho da nossa pegada. Por que para a gente é importante ter o inglês? Vamos lá ver. Por 2 motivos, né? Primeiro que na Europa, Portugal é o único país que fala português. Se você quiser viajar com a sua família para a França, adivinha só, não tem português. Se você quiser pegar o carro e ir para a Espanha, adivinha só, não tem português. Então, a gente investe no inglês para que a pessoa também se sinta bem e confortável em viajar pela Europa, porque ela veio para cá para viajar, para conhecer também, até trabalhar, mas também usufruir da Europa. Como é que você usufrui da Europa? Com o inglês, pelo menos. Pronto. Quando não, aqui em Portugal, você sabe, Jonathan, no metrô, nos ônibus, nos autocarros, as pessoas têm ucraniano, têm alemão, vai te pedir informação em inglês. Se você for agora, essa hora da noite, nesse frio que está aqui agora de dezembro, passar do comércio, está repleto de pessoas que não falam português. Então, o ambiente aqui em Portugal é um ambiente
pede o inglês e não só o inglês, outros idiomas. Mas vamos nos ater ao inglês. Então, nós investimos sim, e é verdade que as vagas que pagam mais, permitem mais disponibilidade de retorno financeiro, são as que têm em inglês. É verdade porque nós temos muitas empresas de outros países da Europa que vêm e montam o seu office aqui, porque aí tem a ver com Portugal em relação à Europa. O custo de vida é baixo, é muito mais barato também. Empresa de França, montar o office em Portugal e prestar serviço de volta para a França com profissionais portugueses, brasileiros, de outras nacionalidades, é mais barato. Então, por isso, qual que é o idioma que eu preciso? O inglês. O português, que é estudado, que faz uma formação superior e está ligado nas tecnologias, na sua área, ele vai sair da faculdade falando, na verdade, no segundo grau, falando, você sabe muito bem, teu filho já deve estar estudando um segundo idioma. Então, na escola, para quem quer estudar, ele já sai da escola, da faculdade, depois, com 2, 3 idiomas, que é o português, o inglês, espanhol, o francês. Vai fazer o que aqui em Portugal? Ele vai para a França ganhar dinheiro. Por exemplo, você vê, eu preciso comprar uma cama para um colega aqui. Uma cama usada, de solteiro. Vai no LX, vamos lá em Cascais. Chegou na casa da senhora, para você entender. Onde não? Feriado, ontem. Ontem foi feriado. Chega lá em Cascais, a senhora, não, está aqui as camas. Eu falei, senhora, por que a senhora está vendendo essas camas? Posso honesto contigo? Eu falei, claro que sim, por favor. Que eu pensei assim, morreu gente na cama aí, de Covid, está vendendo na cama. Falou, tá, brasileiro tem essa coisa, né? Vai saber porque está barata a cama. Não, senhor, sabe o que é? Nós temos 2 filhos e eles foram estudar para fora e deixou aqui a cama. Eles quase nem vêm mais aqui. Aí eu parei de maldar e fui olhar o quarto. Guitarra, não sei o que lá, videogame. Eu falei, rapaz, pronto. Então, quer dizer, isso para dizer o quê? Que o jovem português, ele estudou, ele vai para ou ele vai terminar, aí tem a ver também com o Erasmo, né? Que é aquela de faculdade, né, unificada na Europa, mas eles não ficam aqui, eles vão para fora. Então, ou seja, da mesma maneira que eles vão para fora, aqui na faculdade pública, né, vem as pessoas de Rússia, de Itália para estudar aqui. Por isso o inglês é muito importante. Então, nós investimos não só no inglês, mas no idioma. Nós temos um budget separado para investimento mensal no idioma do consultor, que não seja somente o português. Legal. E vou só pegar um gancho do que o Rogério estava explicando. Hoje o inglês, é claro que a remuneração é um pouco maior de quem não tem inglês, mas hoje é a média. Hoje, uma empresa internacional que vem se alocar em Portugal vê que o mínimo você tem que falar inglês. Então já está se tornando uma média. Então pensa só, quem não fala inglês tem que correr atrás para estar dentro da média. Sabe por quê? Vamos lá, eu não sei qual é o público que vai assistir isso, mas é assim. Não era uma realidade no Brasil até um tempo atrás, como é hoje, que as pessoas falam inglês e que trabalhem para projetos exteriores, como se chama no Brasil, projeto internacional, projeto de fora. Não é uma realidade. Com o Covid, remoto aumentou, verdade, aumentou. Aí o brasileiro que fala inglês bem, fluente, né? Ele põe o book on the table, não under the table. Mas, bom, ele quer vir para cá ganhando 3, 4 contos. 1.000 euros. Por que não? Porque eu falo inglês fluente. Poxa, que legal. Então tu errou de país. Sobe um pouquinho para a França, para a Alemanha, Suécia. Porque aqui, filho, tu tem só o inglês. Você fala espanhol? Não, não hablas espanhol. Ok. Francês? Não. Então, cara, deixa eu explicar uma coisa. Aqui em Portugal, o inglês é média. Não é diferencial. Aí, claro que eu não falo com essa porrada toda. A gente vai devagarinho. Isso eu sou o pessoal que fala lá no recrutamento. Então, fazer o seguinte, não é hora para você vir para cá, ficar onde você está, tenta Estados Unidos, tenta a Alemanha, mas aqui em Portugal, esse é o mindset, você não vai ser feliz. Não que você verdade. 4.000 euros. 4.000 euros você consegue na Europa, mas não é em Portugal. Tá bem, meu lindo? Muito obrigado. Um abraço. A gente não deixa passar. Não deixa passar, porque ele é a última bolacha do saco da cidade dele. Aqui em Portugal, com o inglês fluente, ele é mais um na multidão. É verdade, é verdade. É o que você falou do mindset. Quando a pessoa chega aqui... deixa eu dar um passo atrás, né? Acho que o profissional, não só de TI, mas eu vou dizer a média, a classe trabalhadora, né? Em Portugal, ela não enriquece, porque Portugal tem um custo de vida mais baixo do que a média europeia, vamos dizer assim, mas ela também tem salários mais baixos. Então, se você for pegar numa média, funciona, porque o profissional de TI aqui ganha bem para a média portuguesa, né?
você pegar a média de salarial portuguesa fora de TI, ela é muito baixa. Então, o profissional de TI é remunerado na sua justiça, que eu gosto de dizer, porque tem remuneração que é realmente furada, né? É roubada, como é que é aquela coisa? Foge, pino que é cilada. É isso. Então, assim, quando o cara encontra uma remuneração justa, ele vive bem em Portugal, porque o salário, se ele comparar salário português, é um bom salário, o custo de vida é mais baixo, ok. O problema é que é isso que você falou, o cara, quando vem com eu sou a última a bolacha do pacote, eu falo inglês fluente, o cara chega aqui e vai, em qualquer outro, eu não vou desmerecer profissão nenhuma, mas o cara vai, cara, às vezes jogar um papel de bala no chão, o cara que vai catar o papel de bala dele fala inglês, sabe? Eu, quando cheguei aqui, eu fiquei, cara, sabe, todo mundo fala inglês. Então, o inglês não é diferencial, é quase que obrigação. Então, é meio que, olha, tá no Brasil, aprende o inglês para chegar no ponto de quem está aqui. Não é para estar aqui, é para estar aqui. É para chegar, brigar de igual para igual, vamos dizer assim. E aí, esse brigar de igual para igual, ele se torna desigual para o brasileiro, porque é aquilo que a gente falou, ele já vem com uma carga técnica, uma adaptabilidade, uma vontade de, cara, estou saindo do meu país, então faço o que tiver que fazer. Então, o inglês traz ele para cá, mas o que ele traz de bagagem técnica, aí sim joga ele para cá. Mas não é uma questão de salário, é uma questão de um mix ali do soft com hard skill, para ele encaixar. Então, eu bato muito nessa tecla do cara, inglês, assim, muito. A gente, você tem uma ideia, a gente deu uma amadurecida boa nos processos seletivos, a gente filtra mesmo quem quer vir para Portugal, quem entende o que é Portugal, que não é para ficar rico. O cara ganha 4 mil euros, a gente não aceita. A gente põe na realidade do que é mediano em Portugal o pagamento. Uma exceção ou outra, a gente consegue pagar 2.800, 3 mil, falando de valores líquidos, tá? Os caras, a gente fala, olha, não é o que a gente paga aqui. Nós, na EVP, não praticamos isso. Cara, desculpa, não tem problema. Vai para outra consultora. Eu até indico, às vezes, cara, vai para o projeto tal, que lá você vai pagar mais, porque é um projeto de fora. Eu não tenho esse projeto. Mas, nesse teu caso, reavalia. Esse é o pitch que a gente desce para o pessoal lá do recrutamento. Avalia se tu não quer, de repente, tem um bom inglês, não sei o que lá. Vai para a Alemanha. Olha, cara, Bruxelas está pagando um valor absurdo. Aí a pessoa fala, não, mas a minha mulher não fala português, nem inglês. Mas o meu filho... Aí Portugal encaixa para ele. Mas, assim, é uma discussão boa, sabe, Jonathan? É uma discussão interessante. Mas eu acho importante tocar nisso e entender que vocês fazem esse trabalho, né? Porque, cara, acho que é o que a gente vem falando, né? Já está quase que... A gente está voltando muito nisso, mas acho que tem que voltar mesmo. É importante o cara, quando pegou o passaporte na mão lá, do outro lado, lá no Brasil, ele entender o que eu posso esperar de Portugal e o que Portugal pode esperar de mim. Porque aí ele não se frustra, o cliente não se frustra, todo mundo fica bem, né? Todo mundo se dá bem. E aí o cara, aqui em Portugal, ele pode reavaliar a situação dele, obviamente, dentro do cumprimento de contratos e acordos, tudo certinho, mas o cara pode realmente entender que, cara, afinal, eu já tive a coragem de dar um salto para Portugal, financeiramente eu não estou satisfeito, agora, de repente, eu vou dar esse outro salto para a Alemanha, para Bruxelas, para, enfim, Irlanda, para qualquer outro lugar. Mas eu acho que é importante o cara entender que, ainda que ele esteja avaliando Portugal como primeiro passo ou como destino final, ele tem que entender o que é Portugal, sabe? Ele tem que entender o que... A gente até consegue, desculpa te cortar, fazer um trabalho com ele de entendimento de que ele consegue estar em Portugal prestando serviço através dos nossos clientes para outro país, ser mais remunerado, ele vai ser um rico em Portugal. Exato. Porque é Portugal, não é Alemanha. Porque é Portugal, o clima tem tudo a ver, não é Bruxelas, sabe? Que os preços são exorbitantes também. Então, só para concluir, nosso processo seletivo, a gente já filtra quem quer Portugal, por que Portugal, a gente percebe a pessoa que quer Portugal e não quer fazer Portugal de ponte, sabe? Sim. Não, é importante essa informação chegar antes do cara sair do Brasil, porque a quantidade de prejuízo financeiro, de tempo, de expectativa, que isso evita, quase que você não consegue calcular, é imensurável, né? Enfim.
Eu acho até que a questão do prejuízo financeiro, nem, pelo menos de maneira geral, eu não gosto muito de abordar por aí, mas só para você entender por quê. Uma coisa que é muito... O prejuízo financeiro, vamos lá ver, a gente recupera, a gente corre atrás, a gente realoca. Mas o tempo que o cara perdeu, o tempo é impagável. E os sonhos na mala que ele colocou com a família, chegou aqui, virou uma frustração, voltou para trás. E com o constrangimento? Qual o preço que isso tem? Não tem preço. Então, é um trabalho que a gente tenta fazer, na verdade, é mais que o Partiu Portugal, por exemplo, é mais de conscientização do que praticamente, é quase um trabalho social que a gente está fazendo para melhorar a nossa imagem aqui. Mas, tem tudo a ver, porque vocês estão pegando no maior problema que o brasileiro enfrenta aqui, que não é o talento, né? Essa consciência, né? Esse trabalho social que você falou, de o cara entender, cara, antes de sair, antes de se comprometer com alguma coisa, ele tem que entender o contexto todo. Eu costumava dizer que o cara, antes de 12 meses, ele não pode dizer nem que tentou Portugal. Porque se o cara está aqui 6 meses e volta para trás, ele não deu tempo para viver todas as experiências boas e más, entender o contexto todo. O cara tem que vir consciente do que ele tem que esperar, né? E vir consciente do que ele tem que dar para o país, para o cliente. Enfim, esse trabalho que vocês têm feito cara, eu já conhecia um pouco do que vocês estavam fazendo, mas ficou agora com mais clareza, né? Do que vocês estão fazendo. Fico extremamente feliz, porque já passei também pelo outro lado de indicar gente que, infelizmente, né, usar uma expressão, enfim, um pouco pesada, mas cagou no pau, e me deixou mal todo mundo, e talvez a pessoa que contratou pense igual esse contratante SAP, cara brasileiro aqui nunca mais. Cara, a gente está tentando fazer um trabalho no sentido inverso, sabe? De limpar aí o objeto. Limpar a barra. Eu até posso dizer, Jonathan, que teve alguns candidatos antes de enviar para o cliente, eu falei para eles, olha, meu papel aqui é convencer você de não vir, e o seu é convencer que é o teu momento de vir. Então me convence que é o teu momento. Você quer, me assusta. E aí eu acho que vale como dica para qualquer um que vai fazer um processo. Uma das coisas que mais me assusta é quando um candidato recebe uma proposta, um contrato e não tem dúvida. Eu me assusto, o cara que vai mudar de país, vai mudar de cultura, vai mudar de vida e não ter dúvida. Eu tenho muito medo dessas pessoas, eu confesso a você. É o cara que nem leu, é o cara que não leu, é o indício que ele quer se prostituir, o cara não leu, não, eu vou. Mas pera, cara, ele viu o número, né? Ele viu o número, pronto. Ele não é inscrito no nosso canal, ele não leu sobre Portugal direito, não sabe o que é um IVA, não sabe o que é um contrato a termo. Aí ele fala assim, tá bem, qual é o ônibus que eu pego para ir para aí? Aí eu paro a conversa. Só o RIVA a gente Vocês têm que criar um tracking de lá no YouTube, enfim, onde estão os vídeos. E aí é obrigatório. O cara, para mandar o currículo, ele tem que, quase que tem um cheque ali, ó. Viu todos os vídeos? Sim. Aí manda o currículo. Faz um resumo agora, Leandro. Faz um resumo. Fogo, faz questionário aqui, ó. Mas então, assim, isso que o Thiago falou, isso já é uma bagagem que a gente traz e já são sinais de que isso vai dar merda. Desculpa o termo. Vai dar merda. Segura, conversa, pergunta por quê. É problema. O que a gente gosta? O cara pergunta, mas e se for assim? Cara, a gente está aqui para responder, a gente responde. Por isso os vídeos já estão até meio prontinhos, mastigados. Mas e se for assim, como é que é aí? Mas morar em Lisboa, por quê? Não mais longe. É isso que a gente quer saber. Porque a pessoa está interessada. Por quê? É uma pessoa que, vamos lá ver, ela já construiu uma carreira no Brasil, já tem um retorno financeiro, tem o seu carro, tem a sua casa, tem a sua família. Ele está preocupado em como que ele vai atravessar o oceano e chegar aqui. É esse cara que a gente quer trazer. É esse cara que a gente quer explicar para ele como é que funciona. Porque, cara, nós temos uma responsabilidade, é o nosso nome que está lá. Se deu certo, que legal, EVP, se deu ruim, rapaz, nem me explicaram nada. Mentira, a gente explica. E a gente quer explicar bem que você venha e põe os pés firmes, quer que você venha vencer, e não... E é até engraçado que hoje em dia, por exemplo, quando a gente pega alguma situação que o cara não pergunta, a gente fica tentando tirar alguma pergunta. Qual que é o seu medo de vir? O que você pensa? Porque, cara, a gente tem que sondar, a gente está muito sujeito, a gente recebe um volume muito alto de currículo hoje.
por causa das oportunidades que a gente tem. Então, a gente tem que ter esse esforço a mais de sondar cada pessoa que manda currículo para a gente, cada pessoa que a gente entrevista. Então, é engraçado, mas pronto, a gente tem que fazer. E aí, É verdade. Aí tá o negócio que no começo a gente começou a falar. Nós estamos preocupados só com money e gerar negócio. Cara, esse cara não serve para a gente alocar. Deixa em hold. Senão avança. Mas o cara tem certificação. Cara, vai dar problema. Para ele e para a gente. Não é a nossa cultura, não faça isso. Deixa o cara em hold. Aí dá uns meses, outra pessoa em entrevista, a gente sabe, porque a gente consegue já fazer uma seleção interessante. Não trazemos qualquer um, Jonathan. Não dá para fazer isso. Boa. E você nota, Rogério, porque eu sei que essa pegada da EVP, ela existe desde quando você começou, né? Eu lembro disso, porque é o teu mindset. Mas essa maneira mais ativa que você está, a produção do conteúdo, esse esforço que vocês, enquanto empresa, têm feito para instruir, você já nota alguma diferença ou isso não chegou a ser muito problema para vocês no passado? Tipo, você nota que agora, com essa quantidade de informação que vocês, enquanto empresa, estão fornecendo, você já consegue infiltrar mais? Ajudou mais? Já, sim. Com a ideia, né? Acaba que, vamos lá ver, é como se fosse... A gente tem um pessoal hoje trabalhando conosco aqui, que estão preparando já... Estava até aqui hoje, não, está lá com ela. É um guia de recém-chegados que nós estamos desenvolvendo. Que o cara... vamos lá ver. Como é que funciona hoje? Ele foi aprovado no processo, e aí o Client Manager passa ele para um Talent Manager começar a cuidar dele. Okay. E a gente entrega para ele um guia de recém-chegado, mas é só quando ele chegar aqui. Antes dele chegar, já temos informações daqui para frente, é assim, assado. A gente tem todo um fluxo para seguir, e a gente tem um sistema que nos permite seguir por esse fluxo. Quando ele chega aqui, nós entregamos para ele um guia de recém-chegado. Aí nesse guia a gente fala sobre tudo que você imagina que é importante. Cada um de nós da EVP, por exemplo, quando chegou, nós fomos construindo isso, porque hoje na EVP nós somos 98% brasileiros. Então, toda a gente passou e veio para cá, agregou um pouquinho do guia, né? Eu não vou dizer mais porque já é uma situação estratégica, a concorrência vai ouvir e vai querer copiar. Mas é um guia que nós temos hoje, que o cara pega aquilo ali, cara, o cara fala, rapaz, como que eu não sabia disso? A papinha tá feita, né? A papinha tá feita. É só... E ele nem come. Aí a Talent Manager, ele pega e fala assim, aviãozinho, abre a boquinha, toma, entendeu? Quer mais? Tem página 2... Para quê? Para poder fazer um trabalho fechado, como se fosse um trâmite que começa lá no Brasil, então a gente entrega informações naquele momento. Chegou aqui, é outra dose de informações agora, para a gente orientar para que, cara, não haja problema. Não haja problema quando ele quiser ir ao médico, não haja problema quando ele quiser sair de Lisboa, não haja problema quando ele quiser mais de elétrico. Nós desenvolvemos tudo isso num guia muito completo, que aí vai um spoiler, vai virar uma série de vídeos, um websérie no nosso canal do YouTube a partir do ano que vem, para também gerar malta. Então, hoje aqui no escritório, no nosso pessoal, é tipo de informação que todo mundo já sabe. Sim. É meio que estandarizado. E quem está entrando já está enquadrando, vê o vídeo, ouve, porque assim, é legal ver isso, sabe? Hoje eu vejo quase toda empresa com esse mesmo mindset. A gente está conseguindo implantar uma cultura não só de valores, mas de orientação na informação que é homogênea. Então, quando é quase que... Como eu vou te explicar? É como se todo mundo hoje soubesse a direção, placa de trânsito. E agora, o que eu faço? Vira para a direita. Mas isso sou eu, é a Poliana, é o Tiago, é a Clara. Todo mundo já sabe que naquele momento é para virar para a direita. Então, a gente está conseguindo também, na empresa, construir essa direção de conhecimento para que isso seja também passado para o candidato. Então, assim, a gente está conseguindo um trabalho muito bom. Em 2022 vem muita coisa boa por aí para instruir mais as pessoas. Nós não queremos, nosso canal esteja 25 mil pessoas. Não, nós queremos pessoas que precisam, que venham trabalhar com TI, que entendam que aquilo fez sentido para ela. É isso que a gente quer. A gente está com uma porta muito boa para a construção disso já agora para o próximo trimestre. E isso é tão sério que o Rogério está falando, porque assim, às vezes tem candidatos, por exemplo, que não fecham com a gente, fecham com outra consultoria, e às vezes nós nos disponibilizamos para ajudá-los, por exemplo, quando eles chegarem, tirar dúvida em qualquer outra situação. Você não acredita, Jonas.
porque parece que a gente vai querer vender, mas vamos falar, estamos aqui. Deixa pra lá. Isso aqui é papo de bar. É papo de não ter ninguém vendo. Ninguém tá vendo. Vamos colocar. E depois, se quiser acreditar, acredita, não acredita. Cara, o cara veio com a gente, uns 3 ou 4, não fechou com a gente. Cara, estou indo para consultoria B ou C. Cara, que legal. Mas olha, é assim, cara, não tem problema. Nós fizemos sucesso lá, tudo de bom para você. Chegou aqui em Portugal, cara, procura a gente tomar um café, porque somos brasileiros aqui. Você pode vir para a gente conversar, não tem problema. Se tiver alguma dúvida lá, pode me perguntar que a gente responde. Estamos aqui para te ajudar. Cara, de verdade. O cara chega aqui, o cara vem procurar a gente para conversar, fica uma amizade. Aí o que o cara faz? O cara indica a gente para os colegas dele, velho. Cara, é incrível isso, cara. É incrível. Vem tomar café com a gente, vai almoçar com a gente e tá em outra consultoria. É impressionante. Cara, é uma corrente do bem, velho. Então, cara... É aquela coisa do ajudar, fazer o bem sem importar quem. Né? Exatamente. Aquilo, hoje o cara fechou com outra, mas pode ter sido por qualquer outro motivo. Eu acho que é o que a gente falou assim, quando gente do bem se identifica, né? Então, quando o cara vê que existe sinceridade em vocês, né? E aí, vocês não precisam vender o peixe, porque eu vendo, como falei, o Rogério já conheço há mais tempo e conheço o caráter do Rogério e tal, e não tenho dúvida de que você está onde você está por conta desse trabalho que você e a Poliana têm feito, e com toda a equipe, mas isso vem muito do que vocês são enquanto essência, né? Então, eu acho que quando você né? Quando você não é quando você finge ser, quando você cara, independe, você vai trazer gente, você vai atrair gente boa, e ainda que essas pessoas não venham ter um relacionamento profissional com vocês num primeiro momento, fica sempre esse relacionamento, fica sempre essa conexão, e no futuro pode até ser que aconteça dessa relação profissional se concretizar ou não, mas essa corrente do bem, como você chamou, ela acontece. E para o imigrante, cara, ela é muito fundamental. Você está num país diferente. A gente já tem uma corrente aqui, né? Você já tem. Acaba que a gente cria uma comunidade, né? E o cara que está chegando, o cara tem que se plugar numa boa comunidade. Nem toda comunidade é boa, mas o cara tem que se plugar numa boa comunidade. Porque senão o cara não fica. Esse é outro ponto também, o cara não fica. Tiago, hoje a gente, de manhã, estava lá, a Júlia, tratando de uma situação de férias, um consultor, né? Que depois isso aí eu conheço, lembra que a gente falou hoje de manhã? Foi hoje, gente, hoje. Tiago está aqui, ó. Hoje de manhã, me liga, Rogério, porque eu tratei na época do cara. Esse cara é carioca, é vascaíno, logo identifiquei. No tempo de comunidade. Acabou, o cara vascaíno acabou. Vai cair a live, vai cair. Vascaíno vai cair a live. Oh, meu Deus. Pronto. Aí, cara, o que aconteceu? Olha só. Aí é o que você tocou. É muito do caráter. É o que você é, permanece. O que você faz de fake, uma hora o vento leva. Ponto. Filosofei. Olha só. 3 anos atrás, encontrei com esse gajo aqui, conversamos, não sei o que lá. Lá, 3 anos atrás, eu tentei trazer ele para trabalhar comigo. Não consegui. Mas o que eu fiz? Cara, eu estava com uma dúvida de contrato. Falei, cara, peraí, vou te indicar uma pessoa... Aquele negócio que você me conhece. Cara, vê lá, não sei o que, para tentar ajudar o cara. O cara é um brasileiro, estava aqui perdido, velho. Eu vou ajudar o cara. Então, não vou parar de trabalhar para ajudar ele. Falei, cara, você espera. Depois o expediente, você me liga? Beleza. Dentro do time, né? Tem minhas prioridades. Beleza, ajudei o cara. O cara sai de uma consultora, foi para outra. Não veio para mim, não consegui trazer o cara. Mas eu ajudei o cara. Beleza. Passou 1 ano, o cara estava na outra consultora. Rogério, deu um problema aqui, cara. Eu falei, cara, então de novo, o que é, velho? Você não lê as coisas, rapaz. Beleza. Aí ajudei o cara de novo. Eu falei, pô, Rogério, me arruma um projeto aí para eu ganhar X. Eu falei, cara, ganhar X comigo? Cara, assim, eu vou tentar, mas hoje eu não tenho. Cara, passou 4 meses, consegui o projeto pro cara. O meu resultado não é igual a todo mundo, os demais. Mas com ele foi um pouquinho menos. Mas para ajudar o cara, eu mantive o relacionamento, deixei tudo claro. O cara vai ser assim, assado. Você quer? Lê aqui primeiro. Fechou? Fechou. Bora. O cara tá comigo hoje tem quase 1 ano e meio. Feliz da vida. O cliente, aí, não falei o nome de ninguém, tentou absorver ele. Não. Eu quero continuar aqui com o Rogério. É o que a gente está falando, cara. Quando você faz o bem, né? E a gente pode errar até fazendo bem, e é normal, somos todos seres humanos, uma hora ou outra a gente erra aqui e acolá, mas é aquela questão, olha, errei, levanta a mão aqui, olha, isso também faz parte do caráter, né? Olha, errei, estava nessa intenção de fazer o certo, acabei por fazer isso aqui, mas
pode contar comigo, e assim, e eu acho que é o que você falou, essa filosofia, né, que você falou do vento leva, mas é mesmo isso. Se você cara, você pode até errar, mas vai permanecer, a raiz está ali, todo mundo vai, cara, o Rogério, o Diego, o Thiago, o Jonathan, não, cara, é isso aí, os caras, até quando correu mal, ou quando não correu como esperado, cara, no final correu bem, sabe? Aquela coisa de, cara, até quando não deu certo, deu certo. Então, cara, é muito, muito interessante isso. Eu queria só pegar um gancho para a gente caminhar um pouquinho para o fim. A gente estava falando aqui um pouco sobre o processo de vocês, enfim, não tanto do processo, mas do guia que vocês estão criando e tal. Eu queria deixar uma pergunta aqui, e aí vocês vão no nível de detalhe que vocês possam ir, né? Sem abrir aí o segredo do sucesso de vocês, mas se vocês, quando vocês contratam uma pessoa no Brasil, o que acontece depois que, cara, fechou o contrato, mandou por e-mail, o cara disse sim. Como é que funciona o processo de vocês até o cara aparecer no cliente, né? Não é nem botar o pé no aeroporto, que eu já vi, inclusive, o próprio Rogério, que é o fundador da empresa, ir pegar consultor no aeroporto. Com plaquinha, eu lembro disso. Então, é o nível de comprometimento, né? É muito bacana isso, cara. Muito bacana ver eles chegarem. Cara, mas esse negócio... Hoje a gente tem umas 3 ou 4 pessoas que vão no aeroporto, mas sabe que eu posso, cara? Eu vou... Porque assim, é uma energia, cara, uma realização que você faz parte na vida de outra pessoa, cara. Se eu falar até mais eu me emociono, mas é muito bom você fazer parte de uma mudança de vida da pessoa, mas uma mudança para o bem. O cara vai mudar a próxima geração dele, cara. E tu fez parte disso. Você foi no aeroporto. Às vezes o cara, a gente saiu do sertão, cara. O cara era estudado, o cara era bem, o cara nunca saiu do Brasil. O cara pisou aqui em boa. Eu não vou buscar o cara? Claro que eu vou, quero fazer parte desse momento da vida dele, sabe? Mas diz lá a tua pergunta. Não, eu quase que eu ia falar assim, complementando o que você está falando, porque assim, é quase que uma relação, sem querer puxar muito pro emocional aqui e tal, mas é quase que uma relação de família, como você falou, o cara sair, chegar aqui e ter alguém para abraçar o cara, sabe? O cara saber que tem alguém aqui que, porra, participou de um processo, ainda que curto, né? De recrutamento, seleção, aquela coisa que acaba que no universo temporal ele acaba por ser curto, mas se saber que você vai sair do teu país e vai chegar do outro lado e tem alguém, um rosto familiar para te receber, eu lembro disso, cara, quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, acabou que quem foi me pegar foi o Luiz, que eu já citei aqui para você, que é uma outra consultoria que eu indico, e que vai estar também fazendo um pouco dessa entrevista. Legal. Quero assistir essa dele aí, cara. O cara é um tubarão. Cara, ele é um cara que, assim como você, eu tenho no meus top, sabe, 3 ali, como eu falei, são pessoas. Aí quando eu falo assim, eu diria que eu não indico consultoria, eu indico pessoas, sabe? Eu indico o Rogério, que tem a IVP. Eu indico o Luiz, eu indico, sabe? São pouquíssimas pessoas que eu indico, porque não é teoria, eu vejo na prática, né? Eu vivi isso. Então, voltando aí no que eu estava falando contigo, essa questão de, cara, o cara chegar aqui, eu cheguei 10 anos atrás, sozinho, eu lembro até hoje, dia 10 de fevereiro, um frio, eu carioca saindo do verão, cheguei aqui com meu casaquinho carioca, tipo, nada, né? Então, assim, achando que estava abafando, estava suando no Rio com o casaco, cheguei aqui, botei o nariz para fora do avião, cara, congelava, assim, tipo, e, cara, aspas aqui, né? Cara, 10 anos atrás, é o que você falou, cara, eu falei com minha esposa, eu vou na frente, porque eu não sei se como é que é? Sequestro, eu não sei se sabe, tráfico de pessoas. Cara, eu não sabia. Ainda tem gente que tem medo. Não tem? Então, tem, cara. Que história que a gente tem para contar. Pá. Cara, tem que marcar você vir aqui na sede depois dos expedientes de uma sexta-feira, cara. Pra gente comer ali, não sei montar disso aí, contar de história, cara. Ainda hoje tem gente que fala assim, mas você passou, meu filho, olha, cuidado, não é sequestro. Cara, mas eu sempre que eu vivi isso, sabe? Numa outra altura, mas vivi. E eu lembro, cara, do sentimento, quão foi bom eu chegar no aeroporto e ver uma cara, sabe? Pô, caraca, esse cara que eu conheço, sabe? Eu falei com ele, sabe? Eu conheço essa pessoa. É muito importante. Então, quando eu vejo vocês fazendo isso, que é um trabalho maior, né? Mas que culmina quase... Culmina não, né? Inclui essa
cara, recepção no aeroporto, pegar o cara, sabe, dar aquele abraço, que bom, pô, passou aqui e tal, agora vamos fazer isso, vamos fazer... É muito importante, e é isso que eu tento passar. Isso não tem como você quantificar isso de maneira monetária, sabe? Você pode até escolher um outro contrato quando você está no Brasil. Eu brinco com quem está no Brasil, os caras, com quente está o mercado. Eu falei, muda o seu LinkedIn para Lisboa, só para testar, e você vai ver o quão quente está. Você vai receber proposta o tempo todo. Mas tem umas coisinhas que não são valores, sabe? Que não é monetário. E você tem que botar na balança. Eu acho que essa clareza e essa humanidade no processo seletivo é uma das coisas que eu falo muito para as pessoas. Cara, valoriza isso aqui. Porque isso aqui é só uma amostra do que vai ser a tua vida depois com a consultoria. Então, se essa amostragem aqui, ela for fria, ela for muito, sabe, negócios à parte, como é que é? Amigos, Amigos, negócio à parte. É assim que vai ser. E ainda que isso seja o justo, não é o necessário para o imigrante. O imigrante precisa de mais. Ele, depois, quando estiver adaptado, ele até pode entrar no, sabe, amigos, negócio à parte. Mas, cara, no primeiro ano você precisa de mais, você precisa desse apoio, você precisa dessa papinha feita, você precisa, sabe, desse cuidado de perguntar a alguém que saiba, e não é, vou no Google e vou perguntar. Cara, a internet tem tudo, nem tudo que está na internet é verdade. Aliás, a maior parte do que está na internet não é verdade. Então, é importante você saber de quem passou pelo processo, quem está vivendo o processo, quem já ajudou muita gente, aí a confiança na informação é muito maior. Então fica essa dica aqui para você que está ouvindo isso. Valoriza na tua proposta seletiva não só o número final ali, salário, mas todo esse processo. Mas voltando... E até adicionando só uma coisa, acho que é muito importante quando recebem muitas propostas através do LinkedIn, mas acho que para você saber o tipo de consultoria que você está recebendo a proposta o nível de como quem está te chamando para conversar se preocupa em que você tenha dúvidas em perguntar. Claro. Se não te pergunta se tem alguma dúvida, cara, duvida porque você vai entrar numa. Não, mas ele não falou, se a abordagem da consultora, vamos lá para Portugal, né? Aqui em Portugal foi assim, quer trabalhar em Portugal? Quer ganhar quanto? YZ, aqui o valor, ok, e vem? Não. É assim que ele vai te tratar, com a mesma frieza quando você precisar. Mas olha, qual lugar que eu vou para? Não sei, vem para Lisboa. Com a mesma frieza que ele está te abordando, é a frieza que ele vai ter depois para tratar contigo, porque é só money. Falta esse touch, né? Essa humanização, essa empatia de entender que é uma mudança para quem está fora de Portugal. O Brasil é muito grande. Então, como é que uma pessoa vai cuidar bem de você se ela não tem essa empatia enquanto cultura da empresa, por exemplo? É verdade, cara, é verdade. Então, voltando na minha pergunta, que eu fiz um intervalo grande, mas também é bom, é informativo. Cara, para além de pegar o cara no aeroporto, o que a EVP faz depois que o cara assinou lá o contrato? Olha, vou para aí. Como é que funciona esses primeiros dias do cara aqui com vocês? Uma caixa de morteiro 12 por 1? Essa o Thiago pode responder e eu complemento se precisar eu respondo, mas dá para responder nessa. Pronto. O Thiago acho que é mais fresco para responder essa, né? Jonathan, assim, eu acho que vai muito daquilo que você já falou. Todo o nosso processo tem muito a ver com a nossa humanidade. Eu tenho inúmeros casos que o cara fala para mim que eu escolhi vocês porque vocês são humanos, porque vocês me respondem coisas que não tem nada a ver com o meu contrato, do tipo, como vai ser, eu quero casar aí, eu quero ter, como é isso? Então, já começa. Fora isso, a gente tem um acompanhamento, que é um outro ponto crucial. Então, a gente está mensalmente com esses consultores fazendo um acompanhamento, não simplesmente naquilo que tange ao projeto, mas sim na sua família. Hoje, a grande parte dos nossos consultores são pessoas que decidem por Portugal por conta da família e dos filhos. Então, se a gente não olha para esse lado, a gente vai errar, porque o cara está querendo alguém que olhe para esse lado. Por isso que, como o Rogério falou anteriormente, ele escolhe Portugal porque talvez ele fale inglês, mas a família não. Então, a gente precisa olhar para essa família, saber como vai ser. Imagina um profissional que vem envolvido com um trabalho, mas a sua esposa abandona o trabalho, deixa os familiares. Como é essa pessoa? Porque ele sem estrutura em casa, ele não sustenta o trabalho. Ele não sustenta. Pronto, né? Então, todo esse conjunto, todo o acompanhamento a gente faz. Então, todo um suporte
Mesma coisa. No Brasil, a gente mal sabe fazer imposto de renda. Né? Quando a gente sabe nem fazer imposto de renda, mas a gente chegar aqui em Portugal e fazer imposto de renda. Então, a gente tem como. E a gente faz isso para essa pessoa. Mostrar para ele que a gente está preocupado com isso. Não é simplesmente que se vira, que agora você arrumou um problema. Você não quer ganhar? Não, não existe isso. Então, tem um acompanhamento. Então, eu vejo que esse é o diferencial, aquilo que faz a decisão final de diversos consultores que hoje estão conosco. Né? Nós fazemos esse tipo de trabalho. Como você mesmo disse, acho que vou falar tudo aqui, tem muito spoiler, né? Acho que a gente tem buscado... E o grande ponto é, simplesmente, a concorrência estica a gente. A gente agradece a concorrência, que a concorrência nos estica. Mas só que hoje a gente entendeu para onde a gente tem que olhar, que é o verdadeiro dono aqui do negócio, que é o cara que vem, é o consultor, é o candidato, né? Lá na ponta, a gente olha para esse cara. Então, quando a gente olha, a gente entende. Quando a gente vai no aeroporto, a gente pede para o cara, e aí, qual foi a tua experiência? Como é? Relata. E isso vira, então, uma bagagem que, com todo respeito, tem muito lugar que não vai fornecer, não tem consultoria, não tem nada que vai fornecer, que não é esse cara que vem ali, e a gente sabe usar essa informação a nosso favor. A ponto de, a gente tem uma consultora aqui, uma funcionária nossa, que é recente, e simplesmente ela pesquisou sobre como comprar carro pro cara. O cara olhou e falou assim, o que é isso? Aí o cara falou, uau, como comprar carro em Portugal? Ela mandou, ele fala de carro, gosta de carro, pronto. O próximo passo dela é arrumar um patrocinador para levar na Champions. Falou assim, cara gosta da Champions, vamos levar alguém na Champions. Imagina. Aí não tem preço isso. O cara não tem preço. Sabe? Hoje são numericamente, são mais de 420 consultorias em Portugal. Por aí. Isso foi dado no final do ano passado. 420. Sim. É muita consultoria, muita consultoria. E investir em pessoas, investir nessa cultura, isso é dinheiro, não é pouco. Mas mais do que dinheiro, depois de algum tempo, é o resultado que a gente colhe, que é o reconhecimento. E só para completar aquilo que o Thiago está falando, para ficar bem entendível também, antes do feriado, anteontem, um grande grupo nos procurou. Por quê? Rogério, eu recebi uma indicação, Portugal é muito pequeno, você sabe muito bem disso. Recebi uma indicação aqui, porque nós estamos a considerar brasileiros no nosso processo, e vocês foram referenciados como aqueles que melhor cuidam, tem mais sinergia com os brasileiros aqui em Portugal, diferente de outras consultoras. Tenho vocês e mais uma outra. Mas eu quero ouvir de você. Aí comecei, nos procurou. Sim. Já está subindo para esse nível. E a referência, aquilo que a gente está falando assim, cara, voltando, né? Quem é do bem se identifica. Esse trabalho que vocês fazem para apoiar o consultor, eu tive consultoria no Brasil, também sei muito bem como é. O consultor que veste a camisa, ele traz negócio, ainda que ele não queira, não seja pago para isso, não esteja fazendo isso. Mas ele traz negócio. Cara, não sei porque minha câmera de vez em quando faz isso, mas a conversa está tão boa que eu não vou nem editar. Vai assim para o YouTube. Mas o consultor, cara, quando ele veste a camisa, né, da empresa, que ele está satisfeito, ele faz a propaganda sem você, Rogério, precisar falar para o cara, sem Thiago, sem o Diogo, ninguém falar. Assim, ele vai lá e faz a propaganda. E acaba que gera negócio, porque o cara está falando, aí o colega do lado ouve, aí quer participar da minha consultoria, que começa a comparar. Falar em propaganda, os últimos 8 que entraram, foi indicado. O cara no projeto, gostou, 3 meses, mais 4 com ele. E posso te falar uma coisa? Não só consultores, clientes também. Nas últimas 2 semanas foram indicados de clientes. Cara, então, isso faz a diferença. A gente sabe o nosso valor, a gente sabe por que a gente está aqui. Não somos a melhor consultoria, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas a gente sabe o que a gente quer fazer, o que a gente quer acompanhar, o que a gente quer colocar de valor para cada pessoa que vem do Brasil para cá, para tentar vencer, entendeu? Assim como nós estamos aqui tentando. Claro que sim. Pô, muito massa, muito massa. Eu fico feliz demais pelo lado pessoal, Rogério, né? E também fico muito feliz pelo meu lado mercado, porque eu acho que a gente, volta a falar, a gente precisa disso. Portugal, como o Rogério bem frisou, é um mercado muito pequeno, o país é pequeno, então é um mercado que as consultorias se esbarram, eu digo que cara, quase pescar no aquário, né? Tá todo mundo ali, cara, um querendo pegar o peixe do outro, e a gente sabe bem como é que é isso. Mas a demanda tem crescido de maneira absurda por conta disso.
empresas se estabelecem em Portugal agora, né, com pandemia, com essas coisas, então, acabam que criam mais postos de trabalho do que o próprio mercado português tinha. Então, e eu acho que isso, assim, tende a aumentar, porque Portugal tem atraído muito as empresas. E aí eu vou caminhar para minha penúltima pergunta aqui para vocês, que é: por que Portugal? Por que o consultor que está fora, está no Brasil, ou está em outro lugar também, o cara está na Irlanda, está nos Estados Unidos, porque eu também converso com muita gente que não está só no Brasil, o cara está às vezes nos Estados Unidos, e está assim, pô, eu estou pensando em ir para Portugal, sabe? Aí, às vezes, a gente, se você pensar capitalista, né? Pô, você vai sair dos Estados Unidos para vir para cá, financeiramente falando, mas tem outros motivos que não são financeiros, né? Para o cara sair de onde quer que seja e vir para cá. E eu queria saber, na opinião de vocês, e aí pode ser os três, pode ser um, por que Portugal atrai tanto? O que vocês dizem nesse cara? Portugal é bom por causa disso, disso, disso. E é por isso que você que está fora, deveria pensar em vir para Portugal. O que vocês acham na avaliação de vocês? Olha, eu acho melhor a gente, vamos lá ver, vou ser muito sincero, não me entenda mal, né? Quem está me assistindo, nem o Jonathan, né? O que a gente acha não interessa, de verdade. O que eu acho não interessa, o que o Thiago acha não interessa, o que o Diego acha não interessa. Interessa aquilo que a gente ouve nos recrutamentos, ouve das pessoas lá. Que aí, eu estou aqui, estou estabelecido, Thiago também, Diego também, tá? Só para vocês estão ouvindo entenderem. O que nós achamos não interessa. Só para poder polemizar com o Jonathan, vai trazer aqui uma resposta boa. Polêmica! Vou botar um hashtag aqui, polêmica, entrevistado. Tiro sobre porrada e bomba. Cara, o que a gente mais ouve, Thiago e Diego me ajudem, o que a gente ouve do pessoal do outro lado. Foi os 7 temas que a gente colocou até na apresentação do Pastor Portugal. Por que Portugal tem atraído tantos brasileiros? Número 1 que a gente ouve, segurança. É a primeira coisa. Como assim segurança? O cara se sentiu inseguro, passou por uma violência, ou ele quer segurança para o futuro da família dele. Esse é o primeiro ponto que a gente ouve. Que Portugal, em 2019, 20, 21, ficou no top 5 dos países mais seguros do mundo. Não é só a Europa, é do mundo. Então, tu sai do Brasil, que no mesmo período era o 100º, 28º, para um top 5. A diferença é muito grande. É muito grande. Então, de um lado, eu tenho um país que está no top 5, e do outro lado, tão longe que nem dá para ver. Então, você tem uma demanda e uma resposta. Então, segurança a gente ouve muito, né, Diego e Thiago? Segurança é o primeiro. Sim. Ou é para ele, ou é para os filhos. O segundo que a gente ouve é o custo de vida. Portugal, entre os países que adotaram o salário mínimo como sendo base de referência para pagamento, né, do trabalho recebido, está lá, acho que dentre os mais baixos, lá de Polônia, Ucrânia, dentre outros, né? Mas o custo aqui também é muito baixo. Ou seja, nesse quesito, a média salarial paga em Portugal é de 1.300 euros. Não estou falando de TI. TI já vai para 1.800 por aí. Ou seja, o cara de TI, nesse contexto de custo de vida, ele está muito bem, obrigado, para Portugal. Tá? Então, custo de vida é o que a gente ouve. Não, eu quero ir para aí porque aí é barato. Já pesquisei a Alemanha, pesquisei a América do Norte, e a minha mulher não fala inglês, eu quero ir para aí. É o que a gente ouve. Em terceiro lugar, é o clima também. O clima é muito semelhante com o Brasil. As estações são muito bem definidas. Muito bem definidas. Só quem passa aperto aqui é o pessoal de Belém, que lá é quente e muito quente o ano todo. Fora isso, amigo, todo o restante se adapta muito fácil, porque é muito bem definido. Depois a gente ouve também falar que o tamanho do território influencia muito, porque você sai do Gerês, lá quase em cima, lá na Galícia, até Tavira, ali quase em Espanha, em 6 horas. Corta-se o país em 6 horas. Isso quer dizer o quê? Se o cara mora em Lisboa, ele se afasta meia hora de transporte público. O aluguel, que era 1.200, cai para 700 euros. Porque o país é menos. O país é menos, pequeno. E aí as pessoas só procuram Lisboa. Cara, isso não tem a ver com Lisboa. Rio de Janeiro, morar em Copacabana é caríssimo, no Catete ou no Lago do Machado. São Paulo é muito caro morar.
Paris, São Paulo, é tudo igual. Capital é muito caro morar. Mas quando você em Portugal se afasta um pouco, o valor cai muito, mas a segurança mantém em cima. Então, isso tudo que a gente ouve muito das pessoas, que são esses os motivos: a segurança, custo de vida, o tamanho de Portugal, o idioma português facilita muito. Então, isso não é o que eu, Tiago ou Diego ouvimos, achamos. É o que a gente ouve dos consultores. Vocês ouvem. Então, assim, o que eu acho não tem muito a ver com isso, porque já estou aqui. Mas o que a gente ouve, os motivos, cara, esse é o top 5 de motivos, Jonathan. Legal, bacana. Você já me deu a tag, eu vou botar assim, entrevista acaba em treta. Pronto, essa vai ser Nossa, bem coisa de carioca isso, né? Carioca, meu irmão. Aí o cara vê a gente rindo, aí não vai acreditar. Tiago, estou mentindo, Tiago? Não. Então, Diego, estou mentindo. O que a gente ouve dos caras que querem trabalhar aqui? É verdade. Mas eu acho que isso está em linha acaba que é com o que a gente pensa também, assim. Eu, quando vim para cá, foi por conta desses motivos. Minha esposa não falava inglês. O meu sonho sempre foi ir para a Austrália. E por esse motivo, segurança, eu tinha sofrido um assalto na altura, tipo, um mês antes de eu tomar a decisão, uma violência, o clima. Então, assim, acho que pouco mudou dos motivadores que fazem a gente olhar para Portugal. Acho que Portugal mudou muito, né, desse tempo que eu estou aqui, 10 anos, mudou bastante. Teve esse período onde você falou que ele estava mais na moda, pré-pandemia, eu diria, estava muito na moda, turismo em alta e tal. Ele agora está voltando a estar em moda por outros motivos, na verdade, pelos mesmos motivos, mas para outro mercado, porque antigamente, né, eu diria pré-pandemia, turismo era bombando. Agora o que está acontecendo é que muito nômade digital, né, muito trabalhador remoto vem para cá por conta disso, pelos mesmos motivos. O cara quer segurança e tal, mas ele já entendeu que, eu posso sair do Brasil, ou posso sair, sei lá, de onde eu esteja, e estar num país com clima bom, com comida boa, falar maioritariamente português, se ele for falante. Boa, internet pública, estrada, tudo é muito bom, tudo de graça. E o cara pode trabalhar para fora, o cara pode estar aqui em Portugal trabalhando para empresas nos Estados Unidos, no Canadá, sabe? Você vê muito inglês, muito francês que trabalha aqui remotamente para outros países. É impressionante. Tem acontecido essa migração tecnológica, né? Até acho que a Ilha da Madeira tem um programa para nômade digital. Os Açores, eu lembro que eu tentei convencer minha esposa para a gente ir para os Açores, que os Açores eles tinham ou tem, já não lembro, que é um programa Ilha Digital, Ilha Tecnológica. Isso mesmo, os Açores, isso aí. Né? Tem que trabalhar e aí para lá, é isso mesmo. Exato, e eu lembro que na altura os caras estavam dando não, né? Tipo, você tinha X tempo de casa paga para você ir para lá e trabalhar de lá. Era tipo, isso mesmo. Cara, então tem muita coisa acontecendo em Portugal que atrai o profissional de tecnologia, e eu acho que esse é a próxima onda migratória muito grande. Acho também que tem muito espaço para o trabalho remoto a partir do Brasil, essa barreira já caiu. E, como eu falei, cara, essa é a minha esperança, é que empresas como a de vocês, né, como a EVP, se multipliquem, né, que essas tantas consultorias que existem entendam que o investimento maior é em pessoas, porque Portugal não tem mão de obra suficiente para atender todo mundo. Então, essas empresas têm que entender que o imigrante é parte fundamental dessa economia, né? E esse imigrante ele só vai vir e permanecer se ele for recebido enquanto pessoa. Se ele entender que ele é um número, aí acontece aquilo que a gente falou, ele se prostitui, né? Eu sou um número, então hoje eu estou aqui na A, amanhã eu estou na B, depois estou na C, quem pagar mais leva. Mas isso não é bom para ninguém. Então eu queria... minha esperança é que empresas como a de vocês, e a de vocês, obviamente, se multipliquem, o crescimento que vocês tiveram espantoso, para dizer o mínimo, e a expectativa de crescimento ainda é maravilhosa pela frente. Eu, de coração mesmo, desejo que vocês multipliquem, cara, e muito o número aí de vocês, o impacto de vocês no mercado, em número de clientes, em número de funcionários. E eu queria, para fechar, que eu sempre peço para enfim, quem está aí do outro lado batendo esse papo comigo,
qual é a mensagem que você deixa para a galera que está ouvindo a gente, que seja quem está pensando em migrar agora, quem está fazendo plano para daqui a um ano, quem está aqui em Portugal, não interessa, aqui é mais geral. Qual é a mensagem que você, Rogério, e aí eu queria cada um de vocês, assim, Thiago e Diego, vocês deixam aí para a galera que vai ver esse vídeo hoje, daqui a 10 anos, enfim. Cara, então, façam bem. Não é minha fala, é só antes de responder. Enquanto você falava, eu procurei aqui para ajudar. É digitalnomad.startupmadeira.eu. É da Startup Madeira. É um incentivo para trazer os nômades para trabalhar na madeira. Então, é só dar um Google lá, Startup Madeira, Nômades. Vai aparecer lá. Logo de cara, ela tem lá o programa de incentivo, se inscrever. É gratuito, é muito bom. É o programa da Madeira, por exemplo. Esse tema, acho que a gente pode começar com os meninos aí, depois eu posso responder também. Mas qual que seria a mensagem? Eu posso começar. Eu acho que é mais a questão de preparação. Pesquisar muito. E uma vez que você esteja preparado e decidido a mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, deixar a brasileirice de lado. Porque você não vai estar no Brasil. Você vai mudar de país. É real isso. É real isso. A gente vê que o jeitinho brasileiro não funciona em todo lugar. Então é mais isso, é mudar a mente, é mudar, você está evoluindo, você está crescendo, você está mudando de país, você está indo para uma vida nova. É isso, é deixar tudo que ficou para trás e se mergulhar no desafio novo. Legal, boa. Cara, tem uma frase num livro, que é um livro bem conhecido, ela diz assim, tudo é possível ao que crê. Então, cara, se esse é o teu sonho, se esse é o teu objetivo, se é isso que você busca, é possível. Mas, efetivamente, tomar parte, conhecimento em movimentos como esse, é você se preparar para isso, como o Diego falou, né? E realmente se preparar para viver algo extraordinariamente bom na vida, porque mesmo um projeto muito bom, se não for bem executado e bem preparado, pode ser um fracasso na frente. Então, mas é possível. E tudo é possível que crê. Pronto, é o que eu quero deixar hoje. Legal. Olha, Rogério, eu nem sei se eu preciso falar alguma coisa, os caras já falaram tudo. Viu como é que a equipe é boa? Eu te falei, bota os caras que vai render, eu te falei. Cara, olha, o que eu diria para quem quer vir para Portugal, quer sair do país, procure uma empresa que queira você, não a tua mão de obra somente, não a tua expertise, mas queira você. Se a empresa quiser você, ela vai aceitar a tua religião, a tua opção sexual, o teu marido, a tua mulher. Procure uma empresa que queira cuidar de você. E até contratar o teu serviço. Se o teu caso é esse, procure a VP Connect. Vendi. Vendeu o peixe no finalzinho. Tô brincando. Não, mas nem vale editar, não vale editar, não. Não vai editar. Eu falei, não vai ter edição. Esse aqui é papo de bar. Não, pá, mas é sério, cara. Procura uma empresa que tem um lado humano, sabe? Que tenha como cultura cuidar das pessoas e não da expertise delas. É esse que é a grande sacada, sabe? Eu acho que dos dois lados. Quando nós passarmos a nos preocupar mais com as pessoas e não com aquilo que ela pode entregar, cara, o mundo vai ser diferente, vai. As relações de negócio vão ser diferentes, sabe? E se você encontrou isso na EVP, vem com a gente. Se não encontrou, procura uma empresa em Portugal que faça isso por você. Se tu quer ir para a América, se tu quer ir para Bangu, procura uma empresa que faça isso por você, que reconheça você, não somente as tuas expertises, tá bem? É o que eu sugiro para isso que eu aprendi aqui. Porque, assim, na Europa é muito comum a frieza do tratamento, é cultura. Vai ser muito difícil uma empresa que se preocupe de quebrar esse gelo e trazer o cuidado com o humano, com a pessoa. Se tu encontrar isso na Europa, vem com essa empresa. A grande chance de você construir uma incrível carreira internacional é muito grande. Agora, se você vem para uma empresa onde você não sabe como é que as pessoas lá estão, se estão bem, quanto tempo tem essa empresa, como essa empresa cuida dos seus colaboradores, cara, a grande chance de dar problema é muito grande. Então, a minha dica para hoje e para sempre: vai sair do Brasil, ou no Brasil ainda. Quer trocar de emprego? Vai para um outro lugar, onde a empresa se preocupa com você. E até depois com a tua expertise. E se for para outra empresa, a EVP ainda se preocupa com você e tira suas dúvidas, não se preocupa. Aí tá fazendo escola, Rogério, tá vendo aí? Ó, o cara já tá vendendo também. Cara, o papo foi muito bom, muito gostoso.
eu tô aqui brincando, mas eu não vou nem editar mesmo, de verdade, que eu tô tão empolgado em colocar logo isso no ar e ajudar mais gente que vai pro ar agora. Tipo, eu vou botar para processar e pronto, e vai. E fico muito feliz, de novo, cara, eu falei isso no início, quem tá já me seguindo, né, sabe a minha preocupação em trazer quem realmente vai ajudar, sabe? Eu não tenho tempo, vocês sabem muito bem, eu sou profissional, trabalho internacionalmente, cara, tenho a vida corrida pra caramba, filho pra caramba. Então, assim, eu quando me propus a começar a gerar conteúdo, a primeira regra, aliás, uma das únicas regras que eu criei para mim foi: eu só vou investir tempo se eu puder compartilhar uma coisa que realmente vai agregar em quem estiver escutando, né? Porque isso também vira podcast, ou vendo o que a gente está aqui compartilhando enquanto conteúdo. Essa é a regra. E hoje fico muito grato porque, mais uma vez, isso se cumpriu. Assim, Legal. eu não tenho dúvida, porque a gente tocou em muito assunto aqui que vai ajudar, cara, demais, demais a galera que segue esse tipo de conteúdo. Espero mesmo de coração que quem esteja escutando e planejando a vinda para Portugal, cara, tire o máximo de proveito desse papo. Crie dúvidas na cabeça. Nas dúvidas, procure o pessoal do EVP. Ainda que você ainda não tenha decidido, ainda que você não sequer tenha mandado o currículo, procura a EVP. Manda, cara, as dúvidas para o Diego, para o Thiago, cara, para o Rogério, para todo mundo ter os contatos. É super fácil vocês acharem. E vem trocando essa ideia, vem tirando as suas dúvidas, até porque senão o Thiago não vai deixar vocês passarem, se não tiver dúvida. Não vai passar no processo. É verdade, é verdade. Tenha dúvida antes, mas se prepara. E é isso, cara. Assim, procurem gente como a gente para estar do outro lado ajudando vocês. Vocês estão planejando vir daqui a um mês ou daqui a um ano, faz esse percurso, tirem as dúvidas, se preparem. É uma mudança muito boa. Nós 4 que somos brasileiros, e a gente pode... você pode ver pelo sorriso, pelas brincadeiras. A gente está muito satisfeito morando em Portugal. Acho que falo por todos nós aqui. Portugal é um país incrível. Nos acolheu, cara, de maneira... Eu falo por mim, assim, de maneira muito maravilhosa. Sinto muito orgulho de estar em Portugal. Tem problema como todo país, tem burocracia, tem tudo, mas é um país incrível, incrível. Então, acho que se preparar para esse movimento vai definir sucesso ou insucesso. E eu, de coração, deixo aqui a EVP enquanto canal de imigração e também profissional. Então, procurem os caras, se você está pensando em vir para Portugal, que eles vão olhar vocês enquanto pessoas e talvez contratar os serviços técnicos de vocês. Tá bom? Fica essa dica. Rogério, Diego, Thiago, cara, obrigado demais. Papo gostosíssimo. E vamos fazer a sexta-feira aí sim, Rogério. Vamos pedir uns montaditos aí, bater um papo e fazer mais. Talvez a gente faça um aí ao vivo, né? Quem sabe? Então, é isso. Vem aqui conhecer a sede aqui, faz aqui. Aí, de repente, põe mais pessoas, põe as recrutadoras, falar um pouquinho mais tecnicamente. O que se pergunta nas entrevistas? Fala com as meninas aí, cara. Só marcar e vir aí. Pô, beleza. Eu vou pedir para eles me entrevistarem para ver se eu passava. Olha, gente, brigadão de coração mais uma vez. E, cara, a gente se fala aí, tá bem? Nada, um abração, estamos à disposição. Um abraço. Tchau. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.